Eu acho que vocês vão concordar comigo de que 2020 tem sido um ano bem diferente, né? Em anos anteriores, esse seria o nosso culto de ação de graças, o final de semana mais perto, mais próximo do Dia Nacional de Ação de Graças, que é na quarta quinta-feira do mês de novembro a cada ano. Mas em 2020, esse já é o nosso terceiro culto em que a gratidão é o tema central. Nós tivemos a oportunidade de pensar juntos sobre a gratidão para com as pessoas no primeiro culto, a gratidão para com Deus na semana passada, e hoje o nosso tema é a gratidão que nos move como igreja. E nós vamos ouvir 2 Coríntios capítulo 9, os versículos 6 a 15. Hoje nós vamos ouvir na tradução da nova tradução na linguagem de hoje, tá? Então deixa eu só achar aqui, porque eu errei o versículo para colocar para vocês. Começa aqui, acho que vai aparecer na tela. Isso, deu certo. Por que o nosso tema hoje é a gratidão que nos move como igreja? Porque tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós fazemos como igreja tem como motor, como aquilo que impulsiona a gratidão. E o trecho bíblico escolhido é esse, 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, onde a palavra diz assim: lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Esse é o nosso texto para hoje. E para a gente não perder o fio da meada, eu quero começar pelo final, porque nesse último versículo está a motivação pela qual se faz tudo o que os demais versículos nos disseram. Esse último versículo que está aí na tela, o último que nós lemos, algumas traduções usam a palavra dom. Algumas dizem graças a Deus pelo dom indescritível, pelo seu dom indescritível. Aqui nós lemos presente. Na verdade é a mesma coisa. Um presente, um dom, no sentido bíblico, é algo que a gente recebe sem que a gente tenha feito nada para merecer. É algo que a gente não consegue pagar. Eu não posso colaborar em nada. É um presente, é dado por amor, é dado por graça. Isso é um dom, isso é um presente na linguagem bíblica. Graças a Deus pelo presente, pelo dom, nos faz pensar que não se trata
apenas daquelas bênçãos diárias que a gente normalmente agradece, quando senta à mesa e agradece pela comida, estamos agradecendo por aquele presente. Mas aqui está nos dando a entender que não é aquelas coisas corriqueiras do dia a dia. Nos parece que Paulo está falando daquela que é a grande bênção, o maior de todos os presentes. Aquele dom que muda radicalmente a sua vida e mais, muda também a sua eternidade. Se a gente fosse olhar para o contexto maior da carta, nós lemos aqui 2 Coríntios 9, né? O contexto maior, o apóstolo Paulo deve estar se referindo a algo que ele já falou no capítulo anterior. Assim como numa carta, né, a gente às vezes se refere a algo que já disse antes. 2 Coríntios 8, versículo 9. O que Paulo está dizendo que é esse dom, esse presente? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ou seja, o presente que palavras não conseguem descrever é a maravilhosa graça de Deus que, em amor, fez a sua palavra, a palavra poderosa, criadora, se tornar uma pessoa, se tornar gente. Que sendo rico, se fez pobre, para que por meio dele, por meio de Jesus, por meio da sua pobreza, nós é que nos tornássemos ricos. E essa riqueza não está falando de bênçãos materiais aqui, mas é a riqueza na fé. É os ricos em graça e perdão, são os ricos não nessa vida, mas os ricos na eternidade. Na verdade, a certeza da vida eterna pela fé em Jesus é o grande presente que as palavras não conseguem descrever. E é esse presente que nos motiva, é esse dom que nos move a fazer tudo o que nós fazemos como igreja. Tudo o que foi dito antes desse versículo, desse presente que palavras não conseguem descrever, tudo isso está encharcado com essa certeza da vida eterna, o grande presente que as nossas palavras não conseguem descrever. E aí está escrito lá, o primeiro versículo que nós lemos: lembrem disso, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu sempre acho muito interessante a maneira com que o Novo Testamento aborda essa questão do doar-se, do ofertar. A Bíblia fala de ofertar toda a sua vida a Deus, toda. Mas também fala do exercício de separar uma parte para o bem comum. A primeira parte que se destina a abençoar pessoas com a palavra de Deus e também com todo tipo de boas obras. Separar a primeira parte para colocar a serviço da palavra de Deus é bíblico e nós o fazemos não porque Deus manda simplesmente, mas nós o fazemos movidos pela graça de Deus, agradecidos pelo presente que as palavras não conseguem descrever. A tradução que nós lemos diz plantar, né? Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Mas plantar, não sei se isso acontece com vocês também, plantar me faz lembrar de agricultura moderna, com as suas técnicas, alta tecnologia, focada na produtividade. É isso que me lembra quando alguém diz que vai plantar. Eu prefiro ficar com o termo mais próximo do original. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Semear. Aquele que semeia a terra lembra aquela parábola do semeador que saiu para semear. Ele depende das inconstâncias do clima, depende das pragas, se vai vir ou não vai vir. Ele não estudou o processo como acontece, mas ele simplesmente deixa os grãos caírem na terra e entrega, confia que a terra vai produzir a seu tempo e a seu modo. Isso é o semear. O que semeia pouco, nesse texto bíblico, não é o que tem poucas sementes. A gente acha que o semeia pouco é o que tem pouca semente. Não. O que semeia pouco é aquele que semeia desconfiado.
é aquele que semeia sem confiança, semeia com medo. Semeia pouco porque acha que tendo mais sementes na sua mão, elas vão estar mais seguras. O que semeia muito não é o que tem mais sementes na mão, mas é o que semeia com confiança, o que semeia com fé. Ele faz o seu trabalho de semeador sem medo, porque ele confia no Senhor que é capaz de dar a produção das sementes ao seu tempo e ao seu modo. O que semeia muito é o semeador desprendido das sementes, desprendido das coisas, mas que está muito preso à graça e à providência de Deus. O versículo 7 fala da oferta que deve ser feita conforme cada um resolveu no seu coração. E vocês perceberam ali qual é que é a oferta que agrada a Deus? Nesse versículo 7? Qual que é? É a maior? É a mais volumosa? Nenhuma delas. É a que é feita com alegria. Essa é a que agrada a Deus. Essa alegria é a mesma que o salmista Davi pede lá no Salmo 51, que Deus renove a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria de me sentir salvo. Alegria que vem da certeza da vida eterna. Alegria de ter já agora o presente que as palavras não conseguem descrever. E tem uma promessa muito profunda e muito verdadeira no versículo seguinte. No versículo 8. E Deus, eu coloquei alguns destaques e algumas palavras. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Consegue perceber essa diferença? Consegue notar? E Deus pode dar, não está dizendo que Deus vai dar, mas Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. Mas Ele vai dar por quê? Tem um porquê. Para que é esse a mais? Para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. Duas vezes fala em necessidade, né? E ainda mais do que o necessário, mas tem um motivo ainda, tem uma finalidade. Para fazerem todo tipo de boas obras. Deus nos dá presentes para que nós tenhamos o necessário e ainda mais, a fim de manifestarmos amor e cuidado com outras pessoas. Os presentes recebidos de Deus, eles não são um fim em si mesmo, em nós mesmos. Mas eles são também para servir aqueles que têm maior necessidade. Tanto seja as necessidades materiais ou as necessidades espirituais. Porque a gente não consegue separar, né? Nós somos uma pessoa. A gente não vê almas caminhando por aí. A pessoa tem as suas necessidades materiais e as suas necessidades espirituais. Nesse trecho de 2 Coríntios, no capítulo 8 e 9, o apóstolo Paulo está tratando a respeito de uma oferta que ele estava levantando para ajudar os irmãos de Jerusalém, que naquele momento estavam passando por grandes dificuldades. Dificuldades materiais, principalmente naquele momento. Entre muitas coisas, nós percebemos nesse trecho de 2 Coríntios que a abundância de uns supre a necessidade de outros. E isso é a vida em comunidade. A vida em comunidade não é pensar todo mundo igual, não é ter todo mundo os mesmos dons, as mesmas habilidades, não, mas a abundância de uns numa área supre a necessidade de outros nessa área. E na nossa congregação está acontecendo algo muito parecido. Vocês devem ter estranhado esse monte de sacolas aqui na frente, né? São 23, né, Isolete? 23 sacolas que estão aqui diante do altar hoje. Essas sacolas são resultado prático e concreto do engajamento de irmãos que receberam tudo o que precisavam e ainda mais um pouco, para que pudessem servir outras pessoas. Nessas sacolas tem oferta em dinheiro, tem oferta de tempo, tem oferta de trabalho, tem oferta de conhecimento. E com essas sacolas nós queremos abençoar provavelmente mais de 20 famílias, não só com sustento material, mas para que elas possam perceber como o Deus triuno, o Deus bíblico, se preocupa com cada uma delas. Essa oferta de gratidão que nós queremos alcançar a algumas pessoas que estão precisando, ela vai criar vínculos
Da mesma maneira como está escrito na passagem de hoje. Não sei se vocês conseguiram perceber isso na leitura. Olha só o que diz lá. Porque isso que vocês fazem, e ele está falando da oferta para pessoas que estão precisando, isso que vocês fazem não somente ajuda quem está necessitado, mas também faz com que eles, os que estão recebendo, façam muitas orações de gratidão a Deus. E mais, no versículo 13, eles, esses que estão recebendo, darão glória a Deus, pois esse serviço mostra a eles como vocês que estão enviando esse material são dedicados ao Evangelho de Cristo que vocês aceitam e seguem. E eles que estão recebendo darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês que estão mandando estão enviando a eles. E eles que estão recebendo orarão com muito carinho por vocês. Nós já fizemos isso no mês de junho. E algumas pessoas que ajudaram na entrega estão aqui dentro da capela hoje. E eu sei que vocês viram nos olhos dessas pessoas isso que o texto bíblico estava falando. Que essas pessoas estavam dando glória a Deus e estavam agradecidas por nós, para nós, e estavam orando com carinho pelo trabalho que nós, pelas pessoas que nós somos, pelo trabalho que nós fazemos. A gratidão, ela nos move. É a gratidão que nos move como igreja. A gratidão supre as necessidades de alguns. Ela promove oração e ação de graças e ainda cria vínculos de amor entre as pessoas que servem e que são servidas. No fim das contas, a grande ação de graças é isso. É a atitude de gratidão. É reconhecer que nós não conseguimos nada sozinhos. Nós somos dependentes uns dos outros e, acima de tudo, dependentes de Deus. Gratidão é algo que a gente enfatizou nesse mês de novembro, mas ela é vivenciada ao longo de toda a vida. Porque a gratidão é o que nos move como igreja, por isso a gente precisa ser sempre grato a Deus pelo presente que Ele nos dá. Um presente que as palavras humanas não conseguem descrever. Amém.